Aí depois eu tenho que... Pô, pior que você gostou de você como apresentador? Você gostou? Cara, eu pensei que eu tenho que melhorar tanto, cara, pra poder... Mas sabe o que ajuda? Stories. É? Inclusive, é uma dica. Inclusive, o fato de você trabalhar com os stories, que são 4 de 15 segundos, te ajuda a concluir um pensamento com os principais pontos, sem ser prolixo demais, entendeu? Os stories ajudam muito nisso, muito. Eu percebi, quando eu comecei a fazer stories, eu percebi que eu era muito prolixo e que eu demorava demais pra chegar no pensamento, eu refletia demais, era muito viajado. Aí eu falei, não, mano, tá rolando. Aí eu comecei a cortar um monte de coisa e vi que dava pra ser muito mais sucinto. Ajuda muito, cara. Então E ajuda nos cortes também, porque como você fecha o pensamento mais rápido, aí eu consigo fazer os cortes mais facilidade. E como pensar em organizar, por exemplo, o que eu tenho... Eu só faço se for obrigado. Aí a gente precisa de uma oração forte pra Deus falar, meu filho, vai ter com a formiga. Não, é verdade. Eu só faço se for obrigado, tipo stories, tipo em rede social. Ou o pastor Diogo chegou um dia e falou assim, ele falou, cara, você viu o que eles postaram? O que postou aonde? Aí ele, pô, Vini, no Instagram, você não vê Instagram, cara? Ele fala, eu falei, pastor, não vejo, eu vejo tipo assim, o que eu mais acesso é o YouTube. Uhum. Eu acesso mais o YouTube, eu fico o tempo todo ouvindo conteúdo, nem assistindo conteúdo. Uhum. Então, desde música até pregação. Mas eu não gosto, eu acho que eu não gosto do Instagram. Eu encontrei porque eu não gosto. Tipo assim... Mas você não gosta de consumir. Por exemplo, ó, eu vejo aqui, tal, aí eu... Tá, já deu, bora. Então seja um distribuidor, ao invés de ser consumidor. Que, igual, eu, por exemplo, raramente eu consumo o Instagram, de consumir aleatoriamente. Eu prefiro consumir o YouTube, igual você. Mas eu gosto de ser o distribuidor do Instagram, porque ele entrega muito mais fácil. A gente fez os cortes aqui do Instagram do Cefa, deu 20 mil visualizações. O YouTube, para chegar a 100, é sofrimento. Entendeu? Então a gente tem um alcance melhor como distribuidor no Instagram. O YouTube é assim, daqui uns 5 anos a gente vai conseguir ter um bom resultado, começar... É tipo a longo prazo o YouTube. É a longo prazo, exato. O Instagram a gente consegue ser mais rápido. Qual que é? Cefa, Instituto Cefa, né? O nome. Aqui, ó, a senha. Ah, tá, a senha. Eu tô cansadíssimo, cara. Vocês não estão entendendo. A senha, eu acho que é... Vocês dão risada, né? Eu tô cansadíssimo. Angélica que sabe. Na hora que acabar o Instagram, esses dias atrás, o Nick Moretti, eu tava vendo uma, ele falou, o ano que vem o Instagram acaba. Eu falei, pô, mas eu nem aprendi a mexer direito. Vai acabar o negócio. Eu vou ter que virar TikToker. Aí lascou de vez, né? Tipo, aí já era. O Ministério de Dança se dá bem no TikToker. Dá, ó. O Xande tá até pensando em voltar, ó, pro Ministério de Dança. Pensa o Ministério de Dança começar a usar as coreografias do TikTokers? Uma igreja que eu vi. Que fizeram? As coreografias do TikTok. Só que na música é gospel, tipo. Não dá certo. Não dá certo. Você vê e assiste Imagina. A música do funk, tá ligado? Como pode? Vamos lá, gente. Já deu pra animar. Fala, galera, beleza? Nós estamos aqui no nosso segundo CefaCast e hoje nós estamos com o diretor, o marido, o pai, pastor, servo, ungido, varão. Amém. Glória a Deus. O que nós podemos chamar? Diz aprendiz a servo inútil. Nossa, muito espiritual. Muito gospel. Muito gospel. Nós estamos aqui com o Vini e nós... Nossa, eu gosto de pôr esse relógio pra me deixar bonito. Ele me insiste em tirar do meu braço. Aquele que é Aí, ó. Beleza. Nós estamos aqui com o Vini e nós queremos conversar um pouquinho a respeito da história que
da história de vida, né? A gente vai conversar a respeito do propósito, chamado, como Deus te chamou, onde Deus tem te colocado, como foi o processo, né, na sua vida até você chegar onde você chegou. Da mesma forma que a sua história me inspira todos nós aqui do Instituto, creio que também vai ajudar muito a inspirar tantas outras pessoas que precisam daquilo que você carrega, daquilo que você passou, né? Que às vezes é muito fácil a gente enxergar o pastor lá numa igreja de 2000, mais ou menos. Você está falando do quê? Do Bola. De quantidade de pessoas? Uhum. Hoje o Bola tem mais de 3 mil pessoas. E a gente vê os resultados, né? Vê os frutos, aquilo que está fazendo, mas a caminhada e o processo até começar a gerar os frutos e começar a ter essa evidência, né, diante das pessoas, é um processo que vale a pena a gente saber, né? A gente poder se inspirar nesse sentido. Então, primeiramente, só para a gente começar a nossa conversa, queria saber como que foi o processo de conversão, ou você já nasceu numa igreja, numa família, né, cristã, como que é? Na verdade, meu pai, ele sempre foi uma pessoa que amou Jesus. Ele, apesar de vir de uma família católica, ele, pelo desespero da vida dele, ele teve que se mover mesmo, encontrar Deus onde ninguém poderia naquela época apresentar. Então a gente está falando isso de 1990. E quando a primeira música que ele me ensinou foi Eu Navegarei, quando eu tinha 3 anos de idade. Então meu pai, mesmo sem conhecer o evangelho, eu acredito que de alguma forma Deus sabia, né? Se for um calvinista, queria falar assim, então ele é eleito, né? Mas o meu pai sempre me apresentou Jesus. Então, quando eu tive 7 anos, né, depois de um tempo de destruição na família, eu encontrei meu pai literalmente com a família destruída. Eu estava nessa condição. Foi nesse tempo quando meu pai realmente entregou a vida a Jesus. E eu lembro que foi numa escola dominical, eu estava ali e eu ouvi uma história de Jonas. Jonas, tiraram Jonas da barriga de um peixe. Eu falei, poxa, se Jesus é tão poderoso assim, então Deus pode mudar a história da minha família. E naquele dia, eu com toda certeza, eu lembro como se fosse hoje, eu tomei a minha decisão, falei, poxa, eu quero Jesus. Tanto é que meu pai, por causa de várias situações, meu pai já tinha vício com bebida, com cigarro, ele não conseguia vencer isso, mas ele queria Deus. Então ele mesmo assim, quando ele se sentia numa condição, tipo, com medo, falar, vou ter que largar aí disso, ele não queria ir para a igreja, ele, por causa do filho, por causa de mim, eu forçava ele a querer vir para a igreja. Isso aconteceu inúmeras vezes. Isso tem a ver exatamente com uma forma também de Deus usar. Eu acredito que Deus me usou para poder forçar meu pai a continuar na igreja, e desde então, não só ele, desde 95, meu pai e toda a família veio a Jesus por causa da vida do meu pai, que entregou a vida a Deus, e eu continuei nessa caminhada. Eu nunca deixei de amar Jesus. Enfim, eu amo Jesus em tudo. Jesus é a razão, né? Sim, amém. E quando foi que você começou a se despertar para aquilo que Deus realmente queria de você, né? O seu propósito, começar a enxergar o chamado de Deus para sua vida? Qual foi esse processo para você começar a entender que de fato você estava aqui nessa terra? Bom, eu acredito assim, Vitor, que primeiro, para você descobrir aquilo que Deus espera de você, é você entender o que Ele já colocou dentro de você. E todo mundo na vida tem uma chama, e Deus em algum momento Ele vai despertar essa semente, essa chama dentro, e você vai falar, poxa, eu tenho interesse, eu tenho uma vontade. Eu falo que essa chama vem realmente carregada de vontade. Desde criança, eu tinha uma área de interesse. Minha área era música. Então, eu via uma pessoa tocando teclado, piano, eu me interessava, eu ficava o tempo todo. Eu não sei se você já viu, tipo, na igreja. Você vai na igreja, o tempo todo tá a criança olhando para o instrumento, uns para a bateria. O meu sempre foi o teclado. E eu entendi que eu precisava me dedicar para isso. Por isso que a palavra diz, né? Não apagueis o fogo, né? Não apagueis a chama do Espírito. Eu acredito que é dessa maneira que Deus realmente vai utilizar a nossa vontade, nosso interesse, e a partir disso Ele vai começar a dar destino para a gente, mostrar o próximo passo. Porque, do contrário, Deus não dá o mapa inteiro. A gente só tem que encontrar qual é o início e qual que é o próximo passo para a gente conseguir continuar a partir da onde a gente está.
Então, eu entendi que a minha chamada tinha a ver com música e fui trabalhando isso quando, aos 11, 12 anos, eu ganhei meu teclado. Então, na hora que eu recebi esse instrumento, eu passei a treinar, passei a estudar. Não tive professor inicial. O meu professor, que meu pai tentou contratar na época, meu pai nunca teve muita condição. Isso é uma das questões. Às vezes você se limita a desenvolver o ministério ou o seu chamado porque você não tem recurso ou porque você não tem dinheiro, enfim, né? Não tem acesso ao instrumento. Tudo que a gente precisa é realmente colocar o joelho no chão, porque na hora que você começa a falar com Deus, você começa a ver o impossível se tornando real. Então, naquilo que Deus tinha me tirado vontade, que era ter um teclado, eu fiz o pedido: Deus, se o Senhor vai me usar com isso, então me dê acesso a esse instrumento. E meu pai, sendo pai de 6 filhos, né? No todo nós somos em 8, mas meu pai em 6 filhos, Deus trouxe uma condição, deu uma condição para que ele pudesse comprar o instrumento. Eu lembro até hoje, o dia que chegou o instrumento. Rapaz, eu lembro, eu já era batizado com o Espírito Santo com 11, 12 anos, já estava orando em línguas, feliz por isso. Eu peguei o instrumento e comecei a dedilhar. E eu ia atrás de revista, sentava perto das pessoas, sentava perto do tecladista, porque eu queria ver aonde ele tocava sem entender nota, sem entender nada. Mas essa chama me manteve buscando a questão do ministério. Por isso, uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: tudo que Deus precisa é de alguém com vontade para fazer alguma coisa. Então, se Deus colocou um sentimento, um desejo, é isso que tem que te alimentar. Você não pode parar porque aquilo não se tornou tão real agora, mas você talvez não tenha o acesso a tudo no talento, mas certamente você vai ter em parte se você precisa começar a dar o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Comprar o instrumento? Então, beleza. Então, eu vou comprar o instrumento. Qual que é o segundo passo? Eu procurar um professor. Não tenho condição? Então, tá bom, eu vou procurar conteúdo gratuito. O que existe de conteúdo gratuito? Mas não é as impossibilidades que vão limitar a minha ação. Pelo contrário, eu sei que nesses meus passos, eu gosto muito daquele salmo que fala assim... o homem faz os seus planos, na verdade Provérbios, né, 16, o homem faz os seus planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Então é a gente que tem que dar o primeiro passo, e aí o ministério, o chamado, dá sequência conforme a gente vai se direcionando e dando passo à frente. Sim. Entendeu? Então os pais têm uma grande influência, né, nessa questão com os filhos, né, de perceber aquilo que pode ser o chamado dele, aquilo que pode ser o propósito dele. E se o pai fechar os olhos nesse sentido e achar que é coisa de criança, coisa só de passageiro e tal, pode ser que ele colabore em demorar ainda mais para ele se encontrar e ficar dando tiro para todo lado. Então, acho que começa com os pais tendo essa percepção, né? Esse sentimento de, ele está pendendo para esse lado, vou dar uma investida, vamos ver se vai. Não foi, ele está tentando para o outro lado. E vai indo até a própria criança se encontrar. Né, e ver assim, não, gostei disso, eu quero começar a fazer isso. E é legal, Vitor, porque quando a gente fala sobre a figura do pai para o desenvolvimento dos dons e talentos, é mais do que importante, é essencial, porque o fato é que o pai, ele precisa realmente identificar no filho as pequenas aptidões. A gente acredita que dessas aptidões é que se revelam os dons. Deus, o Pai, nosso Deus, o Pai, ele distribuiu dons aos homens. Só que conforme vai tendo, nossa, meu filho tem facilidade com isso, ou ele tem interesse nisso, ou o olhar dele está no instrumento, na música, o pai precisa estar o tempo todo tentando dar o suporte, tentar mostrar o caminho e principalmente, se preciso for, dar o máximo, investir no seu filho, porque ninguém sabe o que vai ser no futuro. Sim. Mas a gente sabe que isso vai conectar a outras situações e a outras situações que vão levá-lo a desenvolver o ministério. Eu nunca imaginei que, pelo fato de eu ter o dom e me aplicar no dom da música, um dia eu estaria à frente do instituto que se trata de capacitação de pessoas e desenvolvimento de chamado e propósito. E o instrumento que nós ensinamos para as pessoas a tocarem nasceu exatamente de alguém que um dia teve vontade. Mas hoje nós temos capacitado pessoas, há muitas pessoas que entendem o ministério chamado, porque um dia eu recebi o primeiro instrumento do meu pai. Então, eu acredito que a gente nunca pode limitar
Deus e os momentos daquilo que Deus espera com um despertar do chamado. Então, Deus falou naquele momento, começa a olhar. Sempre Deus coloca sinais e a criança dá sinal disso, entendeu? Sim. Eu vi no livro do Luciano Subirá, Como Flechas, né, esse último que ele lançou. E ele fala a respeito disso, do pai, ele educar o filho instruindo ele no primeiro propósito, que é amar a Deus, servir a Deus, ter comunhão e intimidade com o Pai, mas também descobrir qual é o propósito de Deus para o filho nessa questão de dons, nessa questão de talentos, de chamado, porque dessa forma ele pode ser um facilitador e até mesmo um acelerador desse potencial que há dentro da criança. E quando ele chegar já na sua adolescência, ele já vai estar mais engatilhado para o alvo pelo qual ele já estava destinado, porque o pai colaborou para tudo isso, né? E eu achei bem legal porque não é só você educar, tipo, dando regras e amando e tal, mas você enxergar qual é o propósito e de que forma eu posso colaborar dentro da personalidade dele, dentro do seu gosto, das suas vontades. E isso já mata muita coisa. E você comentou ali que entre os 11 e os 12 foi quando você teve o batismo do Espírito. Como que foi essa experiência? Poxa, eu primeiro aprendi que eu precisava buscar a figura do Espírito Santo. Na época eu não sabia que ele era uma pessoa. Então eu comecei a aprender a respeito do Espírito Santo e comecei a orar, pedindo para que eu também tivesse o contato com o Espírito Santo. Estou falando de 98, 99, não tinha assim, muitas crianças que tinham acesso ou que eram batizadas com o Espírito Santo. Tanto é que eu perguntava na época minha mãe, e aí, uma criança pode ser batizada com o Espírito Santo? E quando tinha 11 anos, uma empregada, uma pessoa de casa estava ali ajudando a minha família no momento, cuidando não só da gente, mas de outras crianças, dos meus irmãos. Ela chegou e falou, você quer o Espírito Santo? Eu quero. Ela colocou as mãos sobre mim e eu fui cheio do Espírito Santo. Naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava orando em línguas e comecei a profetizar. Naquele momento, ninguém me influenciou. Eu não estava num ambiente influenciável disso. A nossa igreja, né, nem tinha muita manifestação dessa forma. Só que, para entender como uma experiência com o Espírito era tão real, que até hoje me dá certeza do dia que eu encontrei. Agora, logicamente, com meus pais, sempre, igual eu acredito, né? O pai sendo facilitador, ele conseguindo acelerar esse processo, sim, porque eu vi o nível de busca dos meus pais. Então, ensina o teu filho, igual nós comentamos uma vez, conversando, é um pai que ensina o filho no caminho que deve andar. É nós andando junto, caminhando junto. O que eu mais vi foi meu pai se movendo no Espírito. Então, dessa maneira, eu fui me aplicando e conhecendo Deus e conhecendo o Espírito Santo. E a melhor experiência que eu tive na minha vida, que eu pude ter, é ser batizado no Espírito. Qual foi o momento que você... Porque entre você ser pastor... E eu sei que você entrou nessa parte de música, né? Dentro da igreja, do Bola. Como que foi? Você já entrou na música primeiro, depois foi se tornando pastor, ou ao contrário? Como que foi essa questão? Não, na verdade, o que de início foi me apresentado não, você vai ser pastor. Não, você tem... Eu nunca quis ser pastor. Eu sempre olhei para o meu pai e vi meu pai, na época... carregado com um chamado de evangelista, e eu falei, poxa, eu quero ser que nem meu pai, ganhar pessoas para Jesus e poder evangelizar. Eu quero que a música seja essa ferramenta de evangelismo e de impacto. Então eu sempre pensei na música atingindo as pessoas lá fora, não uma música tão cantada dentro da igreja. Quando eu recebi a primeira palavra aos 12 anos que eu me tornaria um pastor, inclusive foi pelo meu primeiro pastor na minha vida, o pastor Rocha, da Presbiteriana Renovada. Ele me disse algo, naquela hora eu guardei no meu coração. Porém, quando eu estava com 18, 19 anos, eu tinha um desafio, começar uma faculdade de Direito, é o que eu desejava, e seguir carreira jurídica. Então eu fiz um pedido para Jesus, falei, poxa Jesus, deixa eu fazer, e Deus nunca vai
forçar a gente a nada. Pelo contrário, nesse sentido de querer que a gente faça algo obrigado, ele sempre vai nos instigar, mostrar para nós o que realmente a gente tem potencial, o que ele colocou de potencial, o que ele realmente fez na nossa vida. Então, quando eu comecei a falar com Deus, ele me despertou dentro da igreja que eu estava, a poder ser o primeiro que levasse a palavra por meio da música. Então, eu comecei de ministrar louvor nas igrejas, eu passei também a ministrar a palavra, um pouco do meu jeito, para poder levar Jesus para as pessoas. Quando eu terminei a faculdade, foi quando eu recebi um chamado direto de Deus. Falou, olha, eu preciso te preparar para um chamado pastoral. Só que naquela época, eu estava me formando, e aí eu tive a maior experiência que eu tive na minha vida. Eu encontrei Jesus. E eu digo que eu encontrei Jesus de falar com ele e de senti-lo como eu estou conversando com você agora. Eu estava voltando de uma viagem, eu lembro quando, nesse dia, eu estava voltando de uma viagem, me tornei representante comercial e, de repente, sem pensar em nada espiritual, eu fechei a janela do meu carro, eu tinha que atender um cliente, era por volta mais ou menos de 1h30 da tarde, foi quando Jesus entrou no meu carro. E ele, do meu lado, ele me fez uma pergunta. Naquela hora eu já estava em pranto, chorando, porque eu sabia que ele estava ali. E a presença entrou naquele lugar. E ele fez uma pergunta dizendo assim, filho, o que você vê à sua volta? Era época de safra, de colheita, lá pelo mês de fevereiro e março, mais ou menos. E quando foi que Jesus falou para mim e eu respondi para ele, fala, Senhor, eu vejo uma plantação. Ele me perguntou novamente, o que você vê? Eu vejo máquinas trabalhando, colheitadeira. Ele falou, preste atenção, o que você vê? Eu falei, eu vejo homens trabalhando. E quando eu falei essa terceira vez, ele falou, esses homens, eles não plantaram, mas eles estão colhendo. Eles não sabem como foi que tudo aquilo que foi semeado frutificou, mas eles estão colhendo. Da mesma forma, eu te envio para uma geração, para pessoas que você não plantou. Você vai colher aquilo que você não plantou. Coloca a tua casa em ordem, porque eu te chamo. Foi tão real essa experiência que quando eu cheguei em casa, eu não passei nos clientes, eu fui direto para casa, mergulhei na minha cama chorando e aquele dia eu tive uma das maiores experiências que eu posso declarar que Jesus falou comigo e me disse, eu tenho algo que vai tocar a vida de pessoas. E foi isso que me fez tomar a decisão para deixar a minha vida secular, o papel, o meu trabalho que eu tinha no mundo do convencional, para poder realmente me dedicar a uma visão que ele me deu, que é um instituto. Então, na hora que ele me falou do Instituto Cefa, eu entendi, na hora. Porque isso você já estava casado? Eu já estava casado, já tinha casado. Eu casei no meio da faculdade. Então, eu casei no meio da faculdade e isso é importante também, porque algumas pessoas acham que para cumprir o propósito de Deus precisa de fatores favoráveis. A questão é que nunca os fatores, tudo na vida, as circunstâncias serão favoráveis. Não, a questão é que Deus, apesar das condições e circunstâncias desfavoráveis, Deus ele utiliza o improvável e ele faz o provável acontecer. Então, algumas pessoas se limitam por causa das circunstâncias do ministério e muitas vezes até num pensamento baseado na sua própria incapacidade. Eu aprendi uma coisa, quando Deus chamou todos os homens, Moisés, Paulo, Pedro, Deus nunca os chamou pelo nível de potencial e capacidade que eles tinham. Até porque, mesmo Paulo, com tanta capacidade, ele deixava todas as coisas, considerava como esterco para que pudesse ganhar Cristo. Então, ele diz que as nossas palavras não consistem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, não tinha nenhuma base, nenhuma capacidade humana ali que estava envolvida. E eu entendo o seguinte, que para Deus começar a fazer algo na nossa vida, a gente só precisa dar o passo, independente de onde a gente está. A gente só precisa acreditar. Não está favorável, a gente precisa só continuar. Porque pode ser, se Deus falou que vai ser, eu acredito 100%. Tendo a certeza de que foi uma voz de Deus, que Deus está te chamando, aí é inevitável que você precise tomar um passo, mesmo que a condição não seja favorável, né? Exato. Mas esse negócio de ouvir a voz de Deus é interessante, porque você precisa aprender a discernir a voz de Deus. Então, no processo de discernir a voz de Deus, você realmente tem uma alma desejando algo, querer fazer algo. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, deixando emprego, deixando situações para poder se dedicar ao ministério. Agora, como você entende o time para tudo? O nível de fé que você vive deve ser o nível de fé que você caminha.
Então, aquilo que você está falando que tem fé, você tem que realmente comparecer tem que ser proporcional com os passos que você dá. Não existe uma fé que não tenha ação. Ela precisa se mover. Se Deus falar com você, você vai discernir a voz como? Literalmente aplicando, experimentando, tateando. Então Deus fala algo, pede sinais. Você vê isso muito na Bíblia, Gideão falando, olha, Deus me dá sinais para entender se esse chamado que você tem para a minha vida é verdadeiro. E Deus não quer que a gente trabalhe no ministério com dúvidas. Ele quer cessar as dúvidas, ele quer tirar todas as dúvidas. E para isso, a gente só tem que perguntar. Pede sinais e vai andando dessa maneira. Porque Deus não vai nos ajudar se a gente se manter parado. A gente tem que fazer. Faz parte do processo de você entender e discernir a voz. Você, às vezes, até escutar a voz errada. Para depois falar, ei, isso não era a voz de Deus. Era a minha alma querendo a minha vontade, era o meu eu gritando o que eu sentia que era favorável, porque a porta abriu, então se a porta abriu deve ser de Deus. Se isso está dando certo, deve ser de Deus. Nem tudo que está dando certo, nem tudo que é bom que está dando certo, de fato é algo que Deus deseja para a nossa vida. Exato. Às vezes, são só uma circunstância, ou o próprio inimigo abrindo para tentar nos confundir e gerar dúvida dentro de nós. E esses dias mesmo na nossa casa, a gente tem experimentado esse aprender a discernir a voz de Deus. E a Tati até perguntou esses dias, nossa, mas não acredito, como assim? Eu não entendi que essa era a voz, como assim eu não consegui interpretar a voz de Deus nesse sentido? E eu falei, faz parte. A gente vai ter que acabar ouvindo certas vozes que não são nossas pra gente entender que realmente aquela não era a nossa voz. E a gente começar a tomar passos diferentes e começar a depender mais de Deus do que do nosso achismo, do que a gente acha que é o certo, ou de um método, de uma forma que funciona com o outro e que vai funcionar comigo também. A gente realmente entender que Deus tem algo único para nós e fala de formas diferentes. E a gente vai alinhando o nosso coração nesse percurso. Mas o fato é uma coisa, como você estava casado já e foi você que teve a experiência, você que recebeu algo de Deus, como foi apresentar isso para sua esposa daí? Vamos lá, minha esposa, ela sempre acreditou no chamado, porque eu sempre falei para ela que um dia Deus iria nos chamar. Como eu tive certeza disso? Porque na minha vida, caminhando com Deus, eu tive experiências com Deus que me deu certeza que cada passo que eu dava, Deus confirmava. E conforme ela via na minha vida, nas minhas atitudes, algo coerente, e caminhando e vivendo isso, ela falou, poxa amor, se Deus falar com você, eu acredito, porque isso é alguém que já foi experimentado, entendeu? Você já foi passando. Por isso que eu digo que até aquelas vozes que você acaba ouvindo e você acaba, poxa, eu achei que era Deus e na verdade não era Deus, eu acredito que por permissão, Deus realmente deixa e permite que a gente tenha acesso a essas vozes, para que em meio a quantidade inúmera de vozes, a gente passa a entender, a sintonizar. É como um rádio. Sim. Bom, esse eu acho que é o melhor exemplo. Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai estar procurando a sintonia. Você vai sintonizando, ali de repente vai aparecer uma rádio diferente. O que você tem que fazer é continuar sintonizando, até que você consegue encontrar e você consegue se conectar. Então, a Raquel, minha esposa, desde o início, ela aprendeu que em toda a decisão que eu tomava decisão falando com Deus, jejuando, e assim eu dava o passo. Por isso que a questão de pedir sinais é importante, porque quando você pede os sinais e as coisas aos poucos vão se confirmando, o que acontece, Vitor? Deus vai mostrando literalmente que você está dando o passo certo e os passos que você está errado. E a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, vai confirmando. Falou, poxa, eu entendi. Ele já sabe se conduzir ouvindo a voz de Deus. Ele já caminha olhando para a forma como Deus faz e espera, entendeu? Acho que é por isso também a importância de você saber escolher com quem você casa. Senão, ao invés de você avançar, o seu cônjuge vai te atrasar, vai te impedir, vai te bloquear, vai demorar mais. Não que vai te impedir. Às vezes pode ser que realmente aconteça, mas talvez demore mais para acontecer.
E o que a gente mais vê são as pessoas primeiro batendo na alma. O Bruno acho que falou isso uma vez, o Bruno Namorada. As pessoas batendo na alma primeiro. Quero ver se a gente sente a mesma coisa, o mesmo fogo da paixão. E depois a gente vê no espírito, depois a gente vê se a pessoa tá com Deus ou não tá, como que é a vida dela, se ela tem um propósito de vida. Depois a gente vê isso. Mas é o contrário, primeiro a gente enxerga se o espírito, né, se a gente está na mesma frequência, e depois a gente já começando a caminhar para a alma, e depois, no final de tudo, o corpo, que é quando a gente faz o casamento. E, né? e é interessante o seguinte, Vitor, que conforme você aprende a andar ouvindo a voz de Deus, você começa a sentir segurança para a tomada de decisões. Porque mesmo que você ou adiantou, ou atrasou, o Espírito de Deus vai te movimentando para que você sempre esteja no time certo. Então, discernindo essa vontade de Deus é você falar, poxa Deus, eu me coloco nas tuas mãos, a minha dependência é total a Deus, a dependência é total. Eu compreendi a vontade de Deus, que é fazer com que a gente seja frutífero naquilo que Ele nos capacita. Então, o que Deus deseja? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, toda a capacitação para essa multiplicação vem dele. O que Deus deseja? Que a gente frutifique, multiplique e encha o ambiente com aquilo que Ele depositou em nós. Então, na onde e no lugar aonde Deus nos colocou é importante, porque aonde Ele nos plantou, Ele deseja que a gente frutifique. Eu vivi isso, eu entendi que a vontade de Deus é essa, frutificar. Então, eu estou aonde? Eu faço parte de uma igreja que há 10, 11 anos atrás, na Bola de Neve, em Londrina, eu cheguei lá como um cristão, que eu conhecia Jesus e amava Jesus. Meu pastor me abençoou para eu dar start a esse novo tempo. Quando eu lá cheguei, eu entendi que eu tinha que retomar e começar do zero. Ninguém ali me conhecia. Como eu poderia ser usado com autoridade, sendo que as pessoas ali nem discerniam, nem sabiam quem eu era? Então, ninguém reconhecia a autoridade, a unção que eu tinha. Não tinha problema nenhum. Agora, quem é maduro consegue caminhar em maturidade. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava passar pelo processo. Fiz todo o processo da igreja. Lá tem zeladoria, tem outros ministérios, até chegar no ministério de adoração. Só que, durante o caminhar, eu comecei a buscar ser excelente na música, além daquilo que eu era um dia. E nesse processo, eu lembro que eu comecei a me interessar pela palavra. Por quê? Porque eu me inspirei na vida do meu pastor. Meu pastor foi mostrando como ensinar a palavra, como ministrar a palavra, como aquilo tinha impacto na vida das pessoas. Eu falei, poxa, se existe uma maneira de eu frutificar ainda mais, é podendo ensinar, não só a tocar um instrumento, mas poder edificar as pessoas por meio da palavra. E ali eu comecei a me aplicar, ensinar pessoas, cuidar de pessoas na célula. Engraçado que Deus, Ele nunca vai deixar você pular etapas. Ele sempre vai querer que você sempre passe por todas. O desejo de Deus é que você passe por todas as etapas. E depois de aprovado nelas, Ele possa colocar sobre você uma nova unção e te preparar para as novas etapas que virão. Mas você está frutificando onde você está? Se você estiver frutificando, você está completando e fazendo a vontade de Deus. Essa é a maneira de você discernir se está na vontade de Deus. Perfeito. E nesse momento, então, que você recebeu da parte de Deus aquilo que você deveria fazer, você começou a, então, deixar o mundo secular, né? E junto com a sua esposa, vocês começaram a caminhar sentido esse propósito. E foi fácil? Como que foi? Porque agora que eu sei qual é o propósito de vida, o que Deus tem para minha vida, agora vai. Mas o interessante é assim, ó. Primeiro, que eu não me via como pastor. Eu nunca me vi que naquela época... É difícil uma criança se ver. Um dia eu ouvi uma história que uma criança chegou para a mamãe e falou assim, mamãe, quando eu casar, quem vai cuidar de mim? Né? Por quê? Porque na mentalidade de uma criança, ela não consegue se ver casada. Ela não consegue nem se ver cuidando de si mesma, e muito menos cuidando dos outros. É exatamente essa condição que muitas pessoas se encontram. Elas não conseguem se ver lá na frente. Por quê? Porque ela ainda não amadureceu para tal. E algumas sementes dentro de nós só desperta diante de um processo de maturidade. Conforme a gente vai amadurecendo, o solo, a temperatura, todo o ambiente
fica preparado para poder ver essa semente germinar. Então, a minha esposa, ela entendeu isso conforme a nossa caminhada. Dentro da própria denominação da igreja, a gente começou a servir as pessoas e nosso processo de crescimento fez com que toda a comunidade reconhecesse o que Deus tinha na nossa vida. Não sei se eu consegui explicar. Sim. Mas dentro desse processo para você encontrar o seu... você começar a viver o seu propósito de forma bem completa daquilo que Deus tinha para a sua vida, o que foi necessário para que você se mantivesse dentro desse propósito e você não desanimasse no percurso e mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas? Porque uma coisa é você ter a sua segurança, a sua estabilidade financeira de um trabalho comum, e outra coisa é você largar tudo e falar: Deus, eu vou viver agora para aquilo que o Senhor me revelou. Não sei como isso vai acontecer, de que forma isso vai ser sustentável financeiramente para mim, mas eu vou obedecer a sua voz. E nesse processo de obedecer à voz de Deus, como foi você se manter nesse processo, entende? Nessa caminhada. Eu entendi. Basicamente, a questão do recurso financeiro nunca foi algo a que eu me atesse e ficasse perguntando o que seria e como seria. Porque fazer aquilo que Deus me pediu era tão importante para mim que isso independia daquilo que realmente eu teria como benefício. Então, se alguém deseja caminhar e viver o chamado e propósito de Deus, a primeira coisa que ele tem que abrir mão é daquilo que ele pode ganhar com isso. Porque no propósito é exatamente o que eu estou disposto a entregar. E Jesus fez esse maior exemplo, né? Ele deu esse maior exemplo. Ele entregou a sua vida porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Aquilo que o Pai desejava dele. E na minha vida da mesma forma. Quando eu ouvi Deus falar comigo, falar a respeito do ministério, do instituto, o que ele se tornaria, seria um apoio às igrejas, um centro de capacitação ministerial. Nós teríamos condição de ativar pessoas no chamado dessas pessoas mesmo, naquilo que elas têm de dons e talentos. Eu aceitei essa missão como sendo a causa pela qual eu morreria. Então, o soldado em batalha, ele não está preocupado quanto de salário está caindo na conta. Ele está preocupado com a missão. Então, eu estou lutando o bom combate, fazendo aquilo que Deus me pediu, independente se o salário está caindo. E quando eu consigo vencer uma batalha, eu me alegro pela batalha vencida. Eu não fico preocupado se o dinheiro está caindo ou não. Poxa, mas você age isso de forma irresponsável? Não, porque da mesma forma um dia Deus falou para mim: cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu vi Deus cuidando. Em todo detalhe Deus cuidou. E eu sou muito grato a Deus por isso. Amém, glória a Deus. E nesse processo de você, então, começar um instituto, você já estava pastoreando ou não? Não. Quando o Instituto começou, eu acreditava que o Instituto seria um local de capacitação, um ministério dentro da igreja. Então, nunca pensei que ele seria algo extra para que todas as pessoas, ou a igreja não denominacional, estou falando, a igreja mesmo, no Brasil, no mundo. A igreja no mundo teria condição de ter acesso a isso. Eu sempre pensei que, primeiro, a igreja local teria acesso, que se um dia outras pessoas viriam ali no projeto para poder ter acesso a essa capacitação. Mas o que eu percebi? Que o reino de Deus necessitava daquilo que estava sendo gerado. E o meu pastor, prontamente ele disse assim: Vini, eu preciso que você entenda algo, que Deus está gerando por meio de você é muito mais do que a igreja local. Não é só para a igreja local. E nós procuramos um local e ali começamos a preparar a equipe e formar a equipe. Deus nunca nos desamparou nesse processo. Eu entendi que naquele momento, para começar, tudo que começava com compartilhar a visão que Deus tinha me mostrado. É tipo Moisés: eu vi uma sarça. Ele foi para o povo de Israel: olha, eu vi uma sarça. E Deus falou comigo isso. Quando você tem a condição de compartilhar a visão, sua incapacidade, os problemas vão surgir, estarão evidentes. Mas Moisés não precisou convencer o povo de Israel, porque ele carregava os sinais evidentes da sua chamada.
Então, Deus certamente vai aproximar você de Arão, uma pessoa, né? Um simbolismo de alguém que tem alguma habilidade que você não tem, e você vai ser completo dessa forma. Só que a gente entende que quem escolheu e quem chamou foi Deus, e no processo é Ele que vai dar a capacitação por meio de forma sobrenatural. Amém. E para a gente finalizar, existe alguma leitura, um livro que você leu e que foi uma chave na sua vida? A primeira pergunta é essa. Um livro que foi uma chave na sua vida. E a segunda pergunta é: qual livro hoje que você está lendo, ou o último que você leu, que você indicaria para as pessoas poderem ler também? Bom, Vitor, o primeiro livro que eu li que me levou e gerou esse temor e impacto foi o Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Porque esse livro me gerou um temor daquilo que Deus havia me pedido e eu não corresponder naquele chamado. E por mais louco que parecia, eu sabia que aquilo que Deus tinha me colocado que Deus tinha colocado nas minhas mãos para ser feito, e eu deveria entregar a Ele aquilo multiplicado. Então eu falei: Deus, amém. Então, se você quiser entender e andar no temor a respeito do chamado e propósito, o melhor livro que eu indico é o Movidos pela Eternidade. Eu jamais vou deixar de fazer aquilo que Deus me pede, independente se eu me veja incapaz. Eu vou tentar fazer, vou procurar me capacitar, mas eu quero cumprir na totalidade aquilo que Deus pediu para mim. E o segundo livro, eu com toda certeza, eu estou lendo agora, inclusive também do John Bevere, mas eu Multiplique o Seu Potencial X, que fala sobre desenvolvimento do chamado, mas na questão do dom. Então ele fala a respeito da graça, ele fala da graça, e ele fala do dom como um carisma, na original do grego, citando exatamente que nós precisamos nos aplicar naquilo que Deus nos pediu. Então, esses dois livros precisam estar na cabeceira ali. Todo mundo tem que ler esses dois livros do John Bevere. E se eu posso indicar um terceiro livro, isso tocou em mim a ponto de eu ler o livro inteiro chorando. Foi De Todo o Coração, do Luciano Subirá. Esse livro, as primeiras 100 páginas, eu entendi que tudo que eu preciso fazer é de todo o coração, de amor, e é dessa maneira que eu me entrego 100%. Bom, se você quiser 3 livros, esses são os melhores. Não, perfeito, show de bola. Era mais pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, e posteriormente a gente vai sim novamente sentar para conversar a respeito de propósito em específico. A gente fala sobre o propósito e trazer esse auxílio para as pessoas que desejam viver ou quer descobrir ou saber como que funciona tudo isso. Acho que o que eu poderia indicar aqui, como indicar só um, que tem mudado muito a minha vida, né, nesse sentido, dentro do nosso contexto que a gente está conversando, é o Designo, do Mike Murdock. Nossa, é um livro é demais. Grossão. Nossa, esse livro é sensacional. É incrível. Abriu a mente assim de forma assim, sobrenatural com relação a viver o propósito, que Deus tem um desígnio para sua vida, que Deus te chamou para algo específico nessa terra. E se você não viver de acordo com aquilo que você foi criado para viver, pessoas vão estar sofrendo pela sua falta de resposta. Pessoas vão estar deixando de ter a solução que você tem, mas por falta de buscar, de correr atrás daquilo que Deus tem para sua vida, talvez ela não tenha solução, ou talvez pela misericórdia de Deus outra pessoa vai se colocar no seu lugar, né? Porque Deus pode usar pedras e mulas para falar qualquer um, mas você só vai assistir. Você vai correr a corrida de outras pessoas e chegar no céu: Deus conseguiu o prêmio, tá? Mas esse não era o seu prêmio. Não era a sua corrida, era a corrida de outra pessoa. Por isso, questão de recurso, Deus sempre vai mandar mediante aquilo que Ele espera que você faça. Amém. Deus nunca vai prosperar você financeiramente tanto quanto você, muitas vezes, eu e você anseia, se esse não for o interesse, não for suprir o que Ele deu pra gente como missão. Então, Deus poderia tornar todo mundo bilionário, mas para quê? Para que tanto recurso se a missão não precisa de tanto?
Então, e tem uma questão de dependência também. Eu ia falar isso agora. Porque a quantidade de recursos, muitas vezes, principalmente quando a sobra, em todo sentido, ele muitas vezes, em grande maioria das pessoas, acabam se apoiando nos recursos e se esquecendo que a fonte não é o recurso é o resultado, a fonte é Deus. Sim, é justamente por isso também que temos tantas pessoas que não sabem qual é o seu propósito, só vai viver na vida pagando boleto e assim vai. Qual é o projeto de vida? Passar na faculdade, trabalhar nisso e pagar conta. E quantos filhos? Não sei nem quantos filhos vou ter, não sei, só sei que eu preciso pagar as contas. Né? Verdade. E é justamente essa dependência que Deus vai ter que trabalhar. A partir do momento que a gente descobre o nosso propósito, da gente ter que desprender da nossa necessidade de eu preciso do dinheiro para fazer tudo na minha vida, não que a gente não precisa, né? Mas nos apoiar em cima disso, né? E começar a transferir o nosso apoio, a nossa âncora no próprio Deus. E os recursos vão ser apenas uma consequência, né, da gente viver aquilo que Deus nos designou para fazer. Mas é isso aí, uma conversa maravilhosa. É difícil a gente tentar explanar uma vida inteira de uma pessoa, a história dela em uma hora. Em uma hora, impossível, mas no decorrer das próximos podcasts a gente vai estar explanando bastante coisa, bastante assunto e que vai ser pertinente para todo mundo. E se você tem algum comentário para fazer, coloca aqui. Os podcasts têm sido bem de surpresa, inclusive os temas e as pessoas. Mas assim, no momento que a gente começar a se organizar nesse sentido, a gente vai fazer um aviso prévio, juntar algumas perguntas dos nossos internautas, que serão muitos, e a gente começar a ter uma conversa em cima também de perguntas que pessoas fazem. Mas nada impede de você fazer pergunta e a gente poder estar encaixando nos próximos, tá bom? Deus abençoe sua vida e comenta, compartilhe, se inscreva, siga as nossas redes sociais e vamos pra cima e comece então a viver hoje ainda e buscar hoje de Deus o seu propósito. Amém? Valeu! Valeu!